Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Neste mês de abril, cujo temário é Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, temos a grata alegria de receber hoje a nossa irmã Tânia Menezes, colaboradora do Centro Espírita Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia. Tânia abordará o tema cujo título é Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 81, que intitula-se No Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Agora, meus irmãos, vamos orar. Que a paz do nosso Pai esteja sobre nós, abençoando-nos, derramando-nos suas bênçãos de amor em nossos lares. Com o coração envolvido neste momento, agradecemos a oportunidade que esta casa nos oferece, a presença dos bons espíritos que nos acompanham neste momento, em que ouviremos as palavras, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Que nossa irmã Tânia seja inspirada em sua exposição, trazendo-nos acalento com suas palavras. Que permanecemos em estado de graça nos momentos que agora vivenciaremos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Tânia. Nos encontramos mais uma vez com muita satisfação
para tecer reflexões a esta casa amiga, Centro Espírita Irmã Rosa, e o tema que nos foi proposto é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Encontramos em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, intitulada Do Mundo Espiritual do Mundo Espírita, no capítulo 3º, este tema. É interessante observar que Kardec, neste capítulo, ele aborda da questão 149 a 165 em 3 temas: a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbações espirituais. Pensando nesta abordagem, não poderíamos deixar de trazer este tema conforme Kardec apresenta em algumas destas questões. Primeiro, ressaltando que é um tema relativamente curto na abordagem de Allan Kardec. E a primeira questão, que é a de número 149, Kardec indaga aos benfeitores: o que sucede à alma no instante da morte? Já refletimos sobre essa questão e os benfeitores respondem: volta a ser espírito. São reflexões que precisamos, de fato, estar levando para o nosso cotidiano, com esta compreensão de que estamos em uma vida transitória, onde recebemos um corpo e a fatalidade da existência, ela irá acontecer cedo ou tarde. E daí precisamos, de fato, refletir de que não há morte. Se não há morte, só há vida. A reflexão em torno da vida e da morte deveria, de fato, estar permeando os nossos pensamentos durante a nossa transitoriedade da experiência terrena. Mas será que nós trazemos esta reflexão somente quando alguém próximo a nós, seja um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, ele se apresenta numa condição que o aproxima da morte? Ou estamos, de fato, refletindo sobre esse tema em nosso dia a dia? Porque nós, quando mergulhamos nesta experiência corpórea, nos intoxicamos, de alguma maneira, com esses fluidos materiais. E nessa intoxicação, vamos momentaneamente nos afastar da verdadeira vida. Entretanto, se guardamos este conhecimento já adquirido da imortalidade da alma, da existência do espírito, que são postulados que a doutrina espírita ela nos apresenta, isso vem reforçar o nosso compromisso com este preparo que é fundamental durante a nossa existência, porque a benfeitora Joana de Ângeles, ela coloca em um dos capítulos que ela destina à reflexão sobre o tema da desencarnação,
de que nós não devemos nos esquecer que desencarnaremos a sós, conforme nós somos interiormente, e vamos despertar com os tesouros com os quais nós valorizamos durante a nossa experiência terrestre. E nisso é que vai trazer exatamente uma maior perturbação ou não, quando adentrarmos ao mundo dos espíritos. E a depender de como tenha sido o nosso processo de morte, essa perturbação ela vai estar de alguma maneira presente, porque imediatamente, quando ocorre essa separação da alma e do corpo, é natural uma perturbação, mas ela será mais intensa de acordo com o nosso modo de viver. E nisso é que traz reflexões importantes sobre o nosso proceder nesta experiência terrestre. Então, o que estamos de fato valorizando em nosso cotidiano? Estamos com frequência pensando na questão da nossa própria morte? Nos aproximamos destas reflexões diante de situações, de ocorrências no nosso dia a dia? Porque é imprescindível estarmos pensando nesta temática, e o que nos leva a essa reflexão. E também pensar que a morte, ela visita todos os lares com frequência. Todas as famílias, elas são visitadas pela morte. E aí nos recordamos de uma narrativa acontecida no Tibete, onde uma jovem mãe viu seu filho, ainda muito cedo, morrer. Desesperada, ela pegou aquele corpo e se dirigiu ao monge, pedindo uma solução para que aquilo de fato não tivesse acontecendo e que ele pudesse trazer a vida àquele corpo, se tinha alguma solução. E ele responde: sim, tem uma solução. Você deve bater de porta em porta nessa região, em uma casa que tenha a mostarda, a semente da mostarda, e trazer aqui estas sementes. Mas é preciso trazer de uma casa onde não tenha acontecido alguma morte. A mãe depositou aquele corpo junto ao monge e saiu desesperada, batendo de porta em porta. Aqui morreu alguém? Sim, há bastante tempo. E foi nessa sequência, as horas passando, ela aumentando o seu desespero. Mas depois de algum tempo, onde todas as respostas eram sim, aqui já teve, em algum momento, uma morte, ela retorna para o monge e diz: na minha dor profunda de mãe, eu não havia me dado conta de que não somente eu sofro com a dor da morte. Esta pequena história, ela deve trazer reflexões para a nossa vida, porque compreendemos que dor alguma, ela é comparável
àquela que surge após a desencarnação de um ser querido, principalmente quando nos referimos a um genitor, genitora, àquele que carinhosamente recebeu aquele filho, aquela filha, não importa o meio ao qual esse filho, essa filha chegou, e que vê essa partida. Recordo-me de minha avó paterna, que em alguns momentos ouvi ela trazer a seguinte ponderação: Deus há de ser muito bom comigo, de não permitir que eu enterre algum filho. E isso, de fato, aconteceu em sua vida. Ela não enterrou nenhum dos seus filhos. E podemos também imaginar a dor de uma mãe, de um pai, que vê o seu filho, em variadas circunstâncias, falecerem. Mas tudo isso nos leva a pensar nessa transitoriedade, a pensar que todas as ocorrências ela tem um propósito. É pensar nessa fatalidade inevitável que também, em alguns momentos, nós achamos que a vida ela vai durar para sempre. Principalmente quando somos jovens. Porque quando já estamos envelhecidos, que já olhamos para trás e observamos o quanto nós conseguimos construir, o quanto nós elaboramos na caminhada, talvez nós possamos nos sentir mais próximos à morte. Entretanto, a morte ela poderá acontecer em qualquer ciclo da vida. Lembrando que morrer é cessar o funcionamento dos órgãos do nosso corpo físico. Então, toda esta cessação das atividades, ela vai direcionar a morte do corpo. Mas morrer não é desencarnar. Isso é muito bem apresentado pela benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo intitulado Desencarnação, no livro Após a Tempestade, onde ela diferencia morrer, cessação física, desencarnar, é justamente esse desembaraçar-se da carne, ou seja, eu vou para o mundo espiritual, a morte do corpo, e continuo com esta ligação com o corpo físico. Isso é que vai gerar maior tempo de perturbação, conforme Allan Kardec traz nos seus questionamentos e respostas dos benfeitores. Toda esta perturbação, ela vai estar relacionada à nossa forma de viver. E aí vamos pensar nessa forma de vida que estamos levando, neste momento de pandemia que estamos vivendo, e que certamente nos aproximamos muito mais deste tema da morte, seja porque ela chegou até nossa família, a algum amigo, ou até mesmo por aquilo que estamos acompanhando na mídia relativamente aos números. Só que é importante considerar que a reflexão se faz necessária em nosso cotidiano. Porque não é somente a pandemia
que nos aproxima da morte. Nós temos uma série de outras condições que também podem nos aproximar sem que a gente se dê conta. Quando, por exemplo, nós buscamos os vícios, quando nós não temos o hábito da alimentação adequada, quando nós não dormimos o número de horas suficientes, porque nos colocamos aos filmes, às redes sociais, às festas. Então, são condições do nosso cotidiano que também nos remetem a pensar sobre esta transitoriedade da existência. Porque se adquirimos hábitos que não são saudáveis, isso vai refletir numa abreviação do nosso tempo de vida, porque vamos gastar excessivamente a nossa cota de fluido vital. Mas o corpo morre e o espírito segue para a sua vida. Vamos pensar também que no exercício de papéis que estamos desempenhando na existência, ser pai, mãe, filho, filha, avô, avó, tio, tia, amigo, são condições que não chegam para nós do acaso. E se nesta convivência nós vamos experimentar a dor da partida de alguém que nos é muito caro, é necessário pensar de que maneira nós podemos auxiliar aquele que partiu. Primeiro, pensar que nunca devemos nos rebelar com aquela condição. É claro que podemos sim chorar, podemos sim lamentar aquela perda, mas não viver nesta condição, porque esta dor, ela vai chegar até aquele ser que partiu e poderá prolongar a sua perturbação espiritual. Mas isso é fácil? Claro que nós sabemos que não é fácil libertar-se dessa dor da partida daquele ser significativo para nós. E só nós sabemos o quanto ele significa, o quanto ele representa, o quanto nós vamos sentir saudades. Só que é preciso trazer este conhecimento da doutrina espírita que já adquirimos. E neste conhecimento sabemos que um dia haverá o reencontro. E quando esse dia chegar, nós estaremos experimentando uma alegria muito grande. Qual recurso que nós poderemos utilizar para vencer a dor da morte? Vencer temporariamente a separação daquela alma querida. É através da oração. Nós dispomos deste recurso imprescindível que vai, aos poucos, auxiliando-nos a diminuir esta dor. Tivemos, durante este período de pandemia, a notícia de pessoas amigas, de familiares de amigos que partiram, seja decorrente da Covid, seja decorrente de outras condições. E observamos que a partida de alguém
que em uma semana contraiu o vírus e se foi, sem ao menos oferecer a oportunidade da despedida, é uma dor que fica, que corrói, que falamos a respeito da oração e que muitas vezes ouvimos a pessoa dizer: eu começo a orar e só vem as lágrimas, a saudade, que é muito natural. Mas é importante nós começarmos, através das próprias experiências que surgem, a pensar o quanto é necessário nós trabalharmos o desapego, porque vamos criando, através do vínculo, o apego àquela pessoa que é significativa. Então, vamos começar a ter este preparo que não é fácil, que a saudade, só quem passa é que pode aquilatar a dimensão desta saudade. Muitas vezes o tempo passa e parece que esta saudade aumenta, mas mesmo sabendo que a morte traz essa dor, é importante nós não esquecermos que quanto maior for esta nossa dor, maior será a duração da perturbação daquele que partiu. Quanto maior for o nosso apego, maior será a duração da perturbação daquele que partiu. Porque nós estamos vinculados. O nosso pensamento, ele vai se direcionar ao ser que partiu, e como momentaneamente, a depender do seu grau de evolução, isso é bom também recordarmos, ele estando vinculado a nós, com esta perturbação que parte de nós através da dor, ele também vai estar permanecendo, vai estar conectado conosco, e ele precisa se libertar para seguir a sua vida. Então, quanto mais nós buscarmos o recurso da oração, trazendo à nossa mente os momentos felizes que nós vivemos com aquela pessoa, emitindo para ele as nossas melhores vibrações para que ele possa seguir a sua caminhada, isso auxiliará a redução do seu tempo de perturbação. Então, chegou a hora de cada um de nós começarmos a ter esse preparo para a morte do outro, para a própria morte. E como podemos começar esse preparo? Através da libertação das nossas mágoas, porque também aquele que partiu pode ser alguém que nos ocasionou dores profundas. E se nós começamos a trabalhar esta mágoa, este ressentimento, isso vai nos auxiliando também na preparação da própria morte. Começar a trabalhar o nosso egoísmo, saindo, conforme um termo que a benfeitora usa, do seu castelo egoísta para servir mais. Esta frase está no livro da benfeitora, psicografado pelo nosso tio Divaldo, Libertação do Sofrimento, quando ela também vai tratar do tema da desencarnação, ou seja, na medida que nós vamos deixando de ser
egoísta, ou seja, pensar menos em nós para pensar mais no outro, nós estamos nos preparando para a nossa viagem de retorno, porque a proposta que nos foi apresentada do retorno da vida corpórea à vida espiritual vai trazer para nós a necessidade de a cada dia prepararmos a nossa bagagem de retorno. Quanto mais prepararmos esta bagagem, menos perturbação iremos ter no trânsito da passagem da matéria para a chegada à nossa verdadeira vida. Então, a oração, a leitura, a vibração positiva para aqueles que partiram, não somente os nossos conhecidos, mas o momento nos convida também a vibrarmos por todos aqueles que neste momento de pandemia estão fazendo a sua viagem de retorno. Sugiro a leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, onde a espiritualidade, através da psicografia de Tio Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda Espírito, retrata essa assistência da espiritualidade amiga no momento que há a desencarnação destes seres através do Covid, aqueles espíritos mais animalizados que procuram se aproximar para se locupletarem daquelas energias, e a espiritualidade ali atuando, porque houve uma prece, houve um pedido até de espíritos vinculados àquele ser. Então a oração, ela se constitui um precioso recurso que vai nos auxiliar na nossa preparação, que vai auxiliar aquele que partiu, para que possamos, de fato, ter um trânsito mais seguro, um trânsito menos sofrido na nossa viagem de retorno. E o próprio Mestre, com toda a sua experiência de vida, que trouxe significado psicológico para a sua existência, após a sua morte, houve o momento da ressurreição, que é justamente este momento onde nós vamos estar dando a prova de que a vida prossegue, que não estamos somente nesta experiência e a morte do corpo vai fechar totalmente a nossa vida. Cessa aquela experiência corpórea, mas a vida, ela prossegue na sua verdadeira dimensão, na sua verdadeira vida. Então, se nós amamos de fato aqueles que partiram, vamos agir com nobreza e não com desespero. A doutrina espírita não diz que nós não devemos chorar a morte daquele que partiu e que nos é significativo. Ela nos recomenda que não nos desesperemos com esta partida e também nos recomenda a viver de tal modo para que a morte, quando chegar, nós possamos prosseguir livres e felizes. Então, estas são as nossas reflexões e queremos de fato encerrá-las trazendo que cada um de nós pode viver de tal maneira para que, chegando à morte, a nossa libertação ela aconteça
de maneira mais breve possível e assim nós possamos dar continuidade à nossa marcha, libertos e felizes, com a consciência tranquila de que cumprimos o nosso papel, aquilo que projetamos para esta experiência. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que o Centro Espírita Irmã Rosa nos concedeu para estas reflexões e pedimos que aguarde que um companheiro do centro irá fazer a prece final e a fluidificação das águas. Que Jesus nos abençoe e nos envolva agora e sempre. Vamos agora mentalizar o olhar terno e meigo de Jesus, iniciando então dando graças. Graças pela oportunidade de escolhermos estar reunidos em nome do alto para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Mestre, nós te buscamos e queremos seguir os teus passos. Te sentimos em vibrações de paz, de amor, de alegrias. E nesse momento de comunhão com o alto, queremos agradecer pela misericórdia do Pai, por nos ter enviado o nosso Mestre Jesus. E convencidos estamos que será através dos teus ensinamentos que conquistaremos a vida em abundância espiritual. Sabemos que a luta ocorre no interior de cada um de nós e que não há uma alma que não possa renascer. Neste momento em que sentimos a tua presença em nossos corações, queremos pedir que cada lar seja visitado pelo seu amor, cada irmão possa sentir a tua paz, a tua serenidade, a esperança, o bom ânimo. Te rogamos, nosso querido Mestre, pelo nosso planeta, que nos abriga e nos oferece muitas possibilidades de crescimento. Percebemos a compaixão, a solidariedade que se faz presente nesse momento em que precisamos. A Terra é a nossa escola de almas, médico de nossas almas. Te rogamos agora pela fluidificação das águas, que o teu amor possibilite a fluidificação, colocando elementos necessários para melhor vivermos. Chegando agora à finalização, agradecemos por esse momento de paz, de conforto espiritual, por esse alimento da alma que recebemos e que essa sensação permaneça dentro de nós e que junto a ti, querido Mestre, queremos seguir nessa caminhada evolutiva. Muita paz para todos, graças a Deus.